Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje estamos aqui para mais um Entre Cases. Estou aqui com a Fernandinha. E aí, Fernandinha? E aí, Champs? Nessa série que nós amamos, né, Champs? Falar sobre os casos reais dos times. A gente ama, né? A gente gosta de gravar o Entre Cases porque a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais de perto os times, né, aqui da DTI. E hoje vamos falar com um time de desenvolvimento mobile aqui para entender um pouco mais dos desafios que eles tiveram, principalmente ali no processo de decisão, ali de fazer um produto com um produto nativo ou híbrido, né, multiplataforma. Então, vou chamar aqui nossos convidados de hoje. Vou chamar a Ana para se apresentar para a gente. E aí, Ana, tudo bem? E aí, gente, tudo jóia? Eu sou a Ana, eu estou aqui na DTI há quase 3 anos, já mexi bastante com parte de web, back-end, front-end, e agora estou aí me encatando nesse desafio mobile. Perfeito, estou aqui também com o João. E aí? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o João Pedro, estou na DTI já vai fazer quase 5 anos e sempre mexendo aqui nessa área de mobile nativo aqui na DTI. Perfeito, então, para começo de conversa, como sempre, né, eu queria que alguém explicasse para a gente um pouco do contexto do projeto de vocês, do que a gente está falando, de que aplicativo, qual que é o problema, né, do que a gente vai falar aqui hoje. O aplicativo, né, ele é de uma rede de restaurantes que a gente tem lá nos Estados Unidos. Ele é um projeto internacional e ele, como a maioria dos... A gente já tem alguns outros aplicativos aqui também de outras marcas, mas ele começou meio que na pandemia, porque as empresas viram a necessidade de conseguir ganhar dinheiro, vamos falar assim, de outra maneira, sem ser pelo físico, né, indo no restaurante. Então, ele começou como um aplicativo de pedidos, ele tem uma parte de rewards também, então o usuário ganha pontos para trocar por descontos ou produtos lá mesmo, então é um aplicativo bem legal, assim, com bastante uso lá nos Estados Unidos também. Eu acho que é bacana ressaltar também que com esse aplicativo a gente representa uma rede de restaurantes muito grande que consegue suportar mais de 400 mil usuários por mês, tem uma receita dolarizada muito grande, de base de milhões aí de dólares por mês, então faz uma relevância muito grande dentro dos clientes da marca. Legal. Então, o aplicativo basicamente né, além, como você falou, né, de rewards, né, de fidelidade, então de pedidos, né, imagino. Legal. E qual que é a stack, então, que vocês usam? Vocês falaram um pouquinho, né, de mobile nativo, mas conta aí para nós. Então, como é nativo, né, então a gente tem 2 stacks no aplicativo. Temos o iOS, usando a linguagem Swift, e para o Android usamos o Kotlin. E aí temos algumas bibliotecas, né, vamos falar assim, que meio que todo projeto tem, que seria Firebase. Nós temos algumas bibliotecas ali também de georreferenciamento, então uma feature muito legal cheguei perto do restaurante, você recebe uma push ali, e que tal, vem comer com a gente, algo assim. Então temos bastante features legais no app. E a parte de back? O back-end, ele fica pelo lado do cliente, então pra gente, atualmente vamos falar assim, ele é uma caixa preta, mas essa questão dos pedidos, de gerenciamento do pedido, ver a sua cesta de compras, existe um software de prateleira lá dos Estados Unidos que grande parte das redes usam, e a gente usa esse software aí para gerenciar esses pedidos, e é isso aí. Faz todo sentido, né? Assim, é um desafio que todos esses restaurantes e tudo mais, eles precisam, então faz sentido usar um software de prateleira, né? Legal. E aí uma coisa que a gente, então, né, o Champs até adiantou aí na introdução, é justamente assim, que é um problema que todo mundo passa quando começa um projeto ou um produto, né, mobile, que é decidir se vai usar, né, algumas tecnologias nativas ou se vai para um modelo mais híbrido. Como que foi essa decisão para vocês? Assim, o que pesou, né, para vocês decidirem ir para tecnologias nativas? Lá nos Estados Unidos, né, diferentemente aqui do Brasil, vamos chutar um número, 80% dos usuários são iOS, não são iPhone.
utilizam iPhone. Então, meio que lá tem muito a cultura de você seguir para uma abordagem nativa. Então, de todos os projetos que a gente já trabalhou com essa parceria lá, a gente sempre vê que os projetos são nativos. Algum ou outro tem com React, e, se eu não me engano, agora está tendo um primeiro em Flutter lá, com outro cliente, né? Mas com outro restaurante lá, mas está tendo. Mas a grande parte é nativa justamente por isso. Porque com nativo, se você tem 80% aí, vamos falar assim, dos usuários do iOS, você consegue deixar o seu aplicativo com uma cara de iOS. Se o pessoal sempre usou iOS a vida inteira lá, então quando você pega um aplicativo e já está acostumado ali com o layout das telas, tudo isso, fica mais fácil para você mexer. Não que no híbrido isso não aconteça, obviamente, mas foi essa decisão que a gente tomou junto com o cliente. É muito massa, assim, esse critério de escolha, né, do nativo. E aí, só que isso também, imagino que deve levar a um desafio grande também, né? Porque você abre mão ali de ter um time de desenvolvimento que está codando e disponibilizando para, né, todos os dispositivos e passa a ter a necessidade, imagino, de ter 2 times trabalhando ao mesmo tempo ali em aplicativos diferentes, com as mesmas regras e tudo mais. E essa escolha foi feita, né, considerando que isso aí valeria a pena, então, né? E realmente valeu a pena, realmente está valendo a pena você manter esses 2 times trabalhando no mesmo aplicativo, digamos assim? Bom, eu acho que existem desafios para as 2 abordagens, né? Mas dado que a gente já está lidando com esse cenário já faz um tempo, eu acho que acabou que a gente criou uma antifragilidade muito bacana aqui dentro do time de conseguir conciliar as regras de negócio que precisam ser aplicadas às 2 stacks e entendendo as dificuldades e facilidades de dentro de cada um para a gente conseguir atingir o mesmo objetivo ao mesmo tempo dentro das 2 stacks. Não é uma coisa tão fácil quanto gerenciar um time que consegue atuar ao mesmo tempo na mesma solução, que acaba dando uma velocidade maior, algum tipo de antifragilidade ainda maior, mas eu acredito que dentro da nossa experiência, que a gente está conseguindo fazer um bom trabalho de conciliar essas 2 stacks. E aí como é que vocês se organizam para isso, assim? É um time de produto para 2 times de desenvolvimento? Como é que funciona para vocês conseguirem estar sempre entregando tudo ao mesmo tempo, né? Bom, a gente tem um PO, que ele determina quais são as features que devem ser implementadas dentro do produto, e temos 2 times, um de Android e outro de iOS, e vão refinando as histórias separadamente para poder entender o esforço e quais seriam as dependências necessárias para poder fazer cada história. E nós vamos conciliando dentro da sprint, dentro de uma data que a gente acorda com o cliente para poder fazer as coisas chegarem ao mesmo ponto. Então a gente acaba que é um pouco mais difícil de controlar operacionalmente, porque para poder ter um controle melhor em termos de evolução de sprint e tudo, nós criamos jeitos diferentes de acompanhar cada stack. Então, precisa de uma parte de uma visualização operacional um pouco mais forte para a gente conseguir entender o porquê que uma stack pode estar andando um pouco mais rápida ou não do que a outra no código, para a gente conseguir conciliar e acabar entregando a feature ao mesmo tempo para o cliente. Em termos práticos, vocês têm tipo 2 burn downs, assim, cada... Sim. Entendi. O iOS tem um burn down, e o Android tem outro. E as features, elas são sincronizadas ou algum time fica andando na frente do outro? Tipo, tem algum... Assim, né? Imagina só, eu quero uma feature, eu quero testar uma feature. Vocês colocam para um time fazer primeiro e o outro reaproveitar? Ou não? Os 2 startam ao mesmo tempo? As 2 começam ao mesmo tempo. A gente tem que por exemplo, tem uma data X para todo mundo ficar pronto. Então, às vezes, uma stack pode andar um pouco mais rápido do que a outra e tudo, mas a gente sempre vai conciliando. Tipo, se precisa de ajuda aqui, a gente chama alguém para poder ajudar dentro de uma stack. Mas a gente sempre tem que conciliar. Então, meio que um trabalho de malabarismo ali para poder entender onde que a gente precisa de mais esforço, de menos, e sempre pelo lado do maior esforço para não acontecer nenhum tipo de decepção dentro de data com o cliente. E as releases são feitas juntas também? Sim, sempre são juntas. E já aconteceu de
tá pronto aqui do lado do iOS e do lado do Android o pessoal se matando. Meu Deus, precisa terminar para entregar que a release é agora. Recentemente, a gente vai entregar uma feature. A gente vai entregar uma feature bem grande que o cliente queria e do lado do Android andou muito mais rápido do que do iOS. Então, do lado do iOS foi correria, a gente pedindo ajuda pro João aí e para poder conseguir acompanhar as duas stacks. Então, a gente teve até que postergar um pouquinho a release, porque uma stack estava um pouco mais lenta do que a outra. Mas aí no final deu tudo certo e a gente conseguiu fazer a release direitinho. Uma outra coisa, então, né, que a gente pode entrar um pouquinho mais aqui no episódio é sobre a arquitetura mesmo, né? O design da solução que vocês usam do Android e do iOS, que naturalmente pode ser diferente. Vocês podem contar um pouquinho para a gente assim, de como que é, né, o design da solução do Android e do iOS? Sim. No Android, a gente seguiu a recomendada pela Google mesmo, já que é um aplicativo nativo, a gente quis seguir a recomendação da Google, que é usando o MVVM. Então, nós temos aí todas as camadinhas lá de model, view e a view model, que com o MVVM ele é importante e ele é usado por essa questão de ele ser, vamos falar assim, reativo. Então, assim que a gente recebe alguma coisa da API, a gente já atualiza ali para o usuário, graças a essa camadinha. Lá no Android a gente usa os observes, os metadatas lá, os mutables, e aí, em contrapartida, no iOS já é uma arquitetura diferente, que é um MVC com coordinator, ou seja, a gente tem a model e o controle, só que um novo Czinho ali fazendo o MVCC, que é o coordinator, que é responsável por gerenciar, vamos falar assim, a navegação entre as telas. Então, até isso é vamos falar assim, uma diferença entre as duas plataformas, porque a gente quis deixar cada aplicativo usando ali o seu design, a sua arquitetura, design pattern e arquitetura melhor para cada um. Com isso, a gente consegue aproveitar mais da linguagem, mais de como o sistema funciona e etc. Legal, né? Aí vai até no que a gente estava falando, a gente chegou a falar sobre isso, né? Que os desenvolvedores acabam também tendo que estudar um pouco a outra, porque elas realmente, a forma, né? Apesar das regras talvez de negócio serem parecidas, ou o fluxo das features serem parecidos, a própria arquitetura, né? O design da solução é diferente, então cria ali talvez uma barreirinha a mais de entrada para haver essa troca mesmo de conhecimento, então por isso que ela tem que ser intencional, né? As pessoas realmente têm que estudar sobre, né? E tem que querer. E tem que querer, exatamente. Uma das coisas que a gente tem criado dentro do time, iniciado até recentemente, é o compartilhamento de PRs dentro das duas plataformas. Então, a gente está querendo disseminar um pouco mais o conhecimento entre as duas stacks para poder ir aos poucos diminuindo essa antifragilidade. Essa fragilidade, foi mal. Que então as pessoas, ao conhecerem um pouco mais da outra linguagem, porque no final das contas as linguagens elas falam todas as mesmas coisas, mas com um pouquinho de sintaxe diferente. Então a gente está criando esse compartilhamento de PR na forma de todo mundo sabe qual que é o comportamento esperado do app. Então a gente tem um pouquinho de vislumbre de como é que funciona na outra plataforma, dá uma olhada no PR, nem que não seja para ser o approver final. Eu acho que é um dos jeitos que a gente tem feito aqui dentro do time para poder cada um ficar um pouco mais ciente das arquiteturas, das fragilidades e dos conhecimentos que envolve cada uma das stacks. Né? Isso daí é muito legal e assim, é algo que eu vejo que faz muito sentido, esse compartilhamento de PR e tudo mais, porque no final do dia, né, as boas práticas de código são aplicadas a qualquer linguagem que você estiver utilizando. Então, o código ele tem que estar legível, tem que estar com a regra bem escrita, tem que estar um código bonito, digamos assim, independente da linguagem, sabe? Então, assim, o desenvolvedor pode falar, não, eu só codo nessa linguagem, não vou nem olhar esse PR aqui que eu não vou entender nada. Na verdade, assim, você pode não entender ali aspectos específicos da sintaxe, que você não tem tanto contato, mas você ainda assim consegue, vendo um PR, dar várias sugestões baseadas em clean code, baseadas em boas práticas de codificação no geral, assim, né? Então, assim, e além, né, do que você falou de aumentar o contato, né, essa interface de contato de
desenvolvedor de uma linguagem com a outra. E sem contar que hoje, né, com o ChatGPT aí, né, com essas ferramentas de inteligência artificial, elas são extremas aliadas, assim, pra gente fazer bons code reviews. Então, às vezes, você não sabe a linguagem mesmo, e mesmo assim você consegue, né, utilizando essas ferramentas de inteligência artificial, fazer, né, revisões de código e tudo mais, e entender mais de uma linguagem que você não entende, utilizando essas coisas novas aí que estão surgindo. E aí, você tá curtindo o conteúdo? Então não esquece de seguir a gente no Spotify e avaliar a gente lá. Eu fiquei até numa curiosidade também, porque assim, né, a gente fala aqui no Entre Chaves muito sobre produtividade também. Todo episódio agora eu falo sobre produtividade, gente, foi mal, mas é isso. E a gente já falou também que uma das coisas para a produtividade é a não especialização muito das pessoas, que pode ajudar um pouco na produtividade. E quando a gente fala de mobile de Android e iOS, a gente está falando de pessoas muito especializadas, né? Pessoas que realmente só programam em iOS, pessoas que só programam em Android. Vocês têm alguma estratégia de, por exemplo, nesses casos, ferrou lá, o Android andou muito mais rápido e a iOS está ferrado. De, sei lá, pegar uma pessoa do Android e colocar no time de iOS, vocês fazem esse tipo de coisa ou não é realidade para vocês? Isso é uma coisa que a gente está tentando melhorar muito das últimas sprints, né? Vamos falar assim. A gente está tentando colocar encontros que, no início, voltando um pouquinho, eram literalmente como se fossem dois times separados. Um ali 100% focado no Android e outro 100% focado no iOS. E com o tempo a gente viu essa necessidade e o time mesmo viu por que não ver o código ali do amiguinho, ver como que funciona, porque às vezes é interessante para cada pessoa mesmo, de ter contato com uma tecnologia diferente, uma linguagem de programação diferente. O Kotlin e o Swift, eles são bem parecidos, mas cada um tem ali a sua especificidade que você pode, às vezes, principalmente a forma como o aplicativo é feito, né? Como a gente comunica entre as classes do iOS é bem diferente do Android. Então, no iOS, falando um pouquinho mais técnico, no iOS a gente usa muito uma programação, vamos falar assim, orientada a protocolos, que então cada classe ali, vamos supor que ela tem, falando bem, entre aspas, aí ela tem um observer, vamos falar assim, da outra, aí uma classe dispara alguma coisa e você tá ali escutando, como se fosse isso. No Android já não tem tanto isso. Então, a linguagem é parecida, mas a forma como fazer cada aplicativo, às vezes, é um pouco diferente. E é por isso que a gente está tendo esses encontros, às vezes, justamente para colocar o time ali, para todo mundo estar na mesma engrenagem ali e ajudar bastante. Mas de certa forma, mais tecnicamente assim, imagino que algumas práticas de implementação devem ser parecidas, né? Por exemplo, vocês estão trabalhando com o mesmo produto funcionalmente, né? Então, assim, as entidades, toda a construção das regras ali e das suas classes, né, de domínio ali vão ser bem parecidas, ou é desejável que elas sejam bem parecidas em um e do outro, né? Imagina, você está construindo os dois e um time não tem contato com o outro e você para olhar, tá duas, né, conjuntos de domínios completamente diferentes um do outro. Isso seria até pior, né, acho que pro resultado aí da entrega. E pensando nisso também, que a gente preza muito por a questão das validações com designer, com PO também, para a gente sempre ter essa questão de as duas plataformas, mesmo sendo diferentes, estão ali entregando o mesmo resultado, fazendo as mesmas coisas. Então... Entendi. Mas assim, a Ana até tinha chegado a falar alguma coisa sobre regras incomuns ou trechos de código, isso que o Champs acabou de falar também, né? Trechos de código, coisas que a gente conseguiria, de alguma forma, reaproveitar. Vocês têm algum tipo de tática, de aceleração para que realmente assim, os times não precisem desenvolver tudo separadamente? Algum core, alguma coisa ali, sei lá, alguma coisa. Vocês têm alguma coisa assim? Ou nada é compartilhado. Não. No caso do nativo, nada é compartilhado. A gente tem dentro de cada aplicativo ali coisas que podem ser reaproveitadas, componentes, mas não temos nenhuma, vamos falar assim, uma camada entre iOS e Android que pode ser reaproveitada entre as duas, né, plataformas. Uhum. Mas isso é uma prática que poderia ser feita, que faz sentido, ou que não faz sentido nenhum?
Hoje, do jeito que está hoje o aplicativo, meio que não faria tanto sentido, porque ele já foi criado, projetado para ser duas coisas 100% diferentes. Mas já tem alguns exemplos aí, principalmente na questão do cross-plataforma aí, que você consegue acoplar, vamos falar assim, código nativo, que seriam os aplicativos híbridos aí, que você consegue ter ali um código, por exemplo, do layout e acoplar módulos nativos. Então, se eu quero acessar alguma coisa específica do nativo. Só que aí entra um ponto também que eu queria comentar, que é essa camada, essa questão das camadas. Quando você está trabalhando com código nativo, vamos falar assim, que você está tendo uma ligação direta ali com o Android, uma ligação direta com o iOS. Com o passar dos tempos aí, essa diferença entre essas camadas, a comunicação entre, vamos falar aí do Ionic, por exemplo. Não sei se todo mundo já mexeu, mas era uma coisa bem travada, que você via que ficava ali carregando, dependendo de como foi construído. Por que isso? Porque você pensa que você tem uma camada ali do Ionic, ele tinha uma parte web, que aí sim, depois ele ia e conversava com o nativo. No nativo, a gente opta também por escolher essa abordagem quando a gente tem a gente vai utilizar muita questão de hardware, por exemplo. Então, que é o caso um pouco desse restaurante. Ele tem ali uma parte de mapa, onde você seleciona os restaurantes, tem essa questão de georreferenciamento, então ele está ali usando um pouco a questão ali do GPS, essas coisas. Pô, eu ia fazer essa pergunta aí, bom que você entrou no assunto, né? Porque vocês tinham comentado que a decisão aí entre nativo e híbrido ficou muito por conta de que já tinham muitos, né, a maioria dos usuários eram de iOS, seria uma experiência melhor para o usuário e tal. Mas a gente já teve, inclusive, no Entre Chaves, episódios só para discutir, né, nativo versus híbrido e tal. E, assim, um argumento que também existe do lado de, devo usar o nativo, é a questão da performance, né, que o aplicativo vai ter uma performance melhor. Só que dependendo da situação, como você mesmo falou, né, realmente não é algo que vai, né, você usar um Flutter ali da vida, não vai comprometer a performance assim, de uma forma que justifique você ir para a abordagem nativa. No caso de vocês, influenciou em algum ponto a questão da performance mesmo? Vocês conseguiram medir que assim, com o nativo a performance realmente foi melhor? Ou não foi algo que pesou nessa decisão realmente? Não, porque não foi algo que a gente levou em consideração na época, porque justamente por essa questão de que ele já veio com essa do MVP. Então a gente já tinha uma base sólida ali do nativo e a gente conseguiu manter isso e entregar isso continuamente, features novas do nativo seguindo essa abordagem, vamos falar assim. E aí com o híbrido acho que nem chegou no momento que passou pela cabeça nossa, assim, do cliente, porque já foi uma coisa bem assim, vamos fazer nativo, já chegou pra gente desse jeito. Pelo que você tá falando, né, assim, e acho que a gente até já conversou isso aqui em outros episódios do Entre Chaves, internacionalmente, realmente, assim, as pessoas acabam optando normalmente por fazer nativo, né? E aí, só contextualizando, não sei se a gente até tem um outro episódio aqui no Entre Chaves com cases parecidos aqui, que justamente, né, falando desse tema de ter um aplicativo nativo, internacional e tudo mais. E aí você falou do MVP, né, que vocês vieram de um projeto que, enfim, já tinha começado nativo, e talvez não fazia sentido naquele momento que vocês já tinham alguma coisa, migrar para um híbrido, né? Talvez aquela decisão ali já, como se fosse assim, aquela água já tinha passado por debaixo da ponte, né? Não tinha mais aquela decisão. Assim, eu pergunto da parte da performance até para entender mais, porque isso é um ponto que sempre surge nessas discussões de nativo ou híbrido e tudo mais. E o pessoal do Flutter, até quando a gente foi discutir, defendeu bastante que o Flutter é super performático e tudo mais. Tal. Que não perde, né? Não, claro que, assim, né? Pelo que eu me lembro da discussão, até que perde, mas assim, que não era significante na maioria dos processos, né? Assim, maioria dos aplicativos, isso não seria algo significante, né? Então, eu queria levantar essa discussão mais porque, assim, pelo menos a minha opinião, é que geralmente surge esse ponto de discussão mesmo, mas
que na maioria dos casos não é o fator principal que vai definir ali a stack que você vai utilizar, a não ser que seja realmente, como você comentou, um aplicativo que vai exigir muito do hardware ali e que vai ter que otimizar a performance ali no detalhe, né? Então, para vocês, assim, a decisão não passou por esse ponto, mas se fosse o caso de ser feito por híbrido, né? De forma híbrida, vocês veem que não comprometeria também, né, a questão de performance. Sim, nesse caso desse projeto específico, a gente já até um pouco já discutiu se faria sentido, porque hoje a gente consegue acoplar, né, vamos falar assim, código Flutter em códigos nativos e vice-versa, só que aí a gente meio que deixou isso um pouco de lado e não seguiu adiante, mas tipo, do que a gente já tem visto de como o aplicativo é usado, a gente poderia ter seguido com a parte híbrida se essa decisão fosse tomada lá atrás. Uhum. Então, porque ele não é algo que, igual vocês comentaram, que é uma coisa que vai sugar ali 100% do hardware, 100%. Não tem principalmente, por exemplo, uma conexão com Bluetooth, que é uma coisa que demanda muito ali, que às vezes do híbrido ou do cross aí a performance costuma cair. Tipo, com um aplicativo híbrido é mais fácil de fazer a gestão dos times e, tipo, igual o caso que a Fernandinha falou, quando uma plataforma tiver um pouco mais atrasada, é muito mais fácil você fazer a troca de cada dev para poder suprir, mas quando... Tem uma pergunta em relação a isso. Eu ainda tenho sei lá, quando eu paro para pensar em 2 times fazendo o mesmo produto em paralelo, ainda parece uma coisa assim, caramba, né? Eu tô custeando 2 times inteiros de desenvolvimento, né? Digamos assim, o dobro, né? Do tamanho do meu time ali, para fazer 2 produtos ali que certamente ali vão ter uma qualidade melhor e tal, no final das contas. Mas será que isso se paga mesmo? Assim, eu tô pagando para ter mais qualidade e realmente isso tá se provando ali, né, tá valendo a pena o custo-benefício de eu bancar isso, porque no final das contas isso é talvez o mais importante também, né, para quem está investindo ali, né? Se eu optar por fazer utilizar uma stack híbrida aí, eu vou economizar, digamos assim, por ter um time só de desenvolvimento. Tem a questão que a Ana puxou aí também de operacionalmente talvez ser uma coisa mais fácil, vou ter mais devs ali com o mesmo conhecimento. Então, assim, teoricamente, né, você ter um time híbrido maior não seria melhor? Então, assim, o que eu iria questionar vocês nesse sentido, e se vocês têm alguma impressão disso, métrica mesmo, ou impressão de como que isso se dá na realidade, sabe? Eu acho só que tem um porém de se fosse trocar, se agora decidisse que vai trocar para híbrido, tem todo o peso de falar para o cliente, tipo, nós vamos trocar porque vai diminuir o tamanho do time, mas eu vou te vender, tipo, vai continuar a mesma coisa, porque todo o app vai continuar funcionando do mesmo jeito, só que você vai ter uma redução de custo, mas aí você vai ficar X tempo sem ter evolução no seu produto, para você poder ter um gasto menor. Aí às vezes é aquela coisa de fazer um esforço que o cliente pode não achar válido, ou coisa do tipo, porque, tipo, é muito aquela ideia de já tá funcionando, deixa assim. Mas aí depende mas eu muito penso da até mais abordagem do cliente. eu penso até mais lá no início, assim. A minha pergunta eu acho que é mais quase que assim, por que pro cliente lá no início foi tão específica essa decisão de custear 2 times separados? Se foi justamente só por cultura mesmo, né? A cultura é essa, nós fazemos híbrido, nós fazemos nativo, pronto, acabou. Porque, assim, realmente, né? Se eu fosse cliente, a primeira coisa que eu ia pensar vamos aqui criar uma métrica aqui para ver se esse negócio está valendo a pena. Né? Se está se pagando de fato eu ter 2 times separados. Está se pagando porque, né, a qualidade do meu aplicativo é maior, porque a avaliação dele, né, é maior do que se eu fizesse híbrido, ou a performance dele é melhor. Enfim, parece que seria uma coisa muito normal de um cliente exigir, né, saber o retorno dele de investimento em relação a isso.
E aí? Ninguém exigiu. O negócio é porque, tipo, justamente por ter sido essa questão do MVP, a gente meio que também não tem tanto contexto, assim, do que... Entendi. Porque ficou quase um ano e meio no cliente da BN. Anterior. No cliente anterior. Então, a gente não participou 100% dessa tomada de decisão que levou o cara a excluir. Mas é algo que realmente hoje em dia é algo que, assim, principalmente com a evolução das stacks híbridas aí, né? E as facilidades que a gente tem hoje, talvez fosse uma decisão que fosse, pelo menos, levada em consideração aí, né? Se fosse eu custeando o projeto, assim, né? Pensar no meu dinheiro que eu vou investir e me falassem assim, tá, você pode criar o seu aplicativo para ambas as plataformas com uma qualidade tão boa quanto e com o mesmo investimento, com o dobro do tamanho do time, sabe? Você fala, pô, talvez isso seja atraente, né? Então, mas é algo a se pensar. Talvez a gente não tenha aí a visão do lado do cliente, do que levou eles a optar por isso desde o início. Se o Fernandinho falou, foi realmente a cultura, ou realmente o resultado e a qualidade que é entregue. Eles veem que vale a pena o investimento a mais pela questão da qualidade mesmo da entrega. Ou não, né? Mas eu acho que é um questionamento válido de se fazer na hora de iniciar um projeto, um produto mobile. Um ponto também que pode ter acontecido é porque o projeto foi lá, se não me engano, iniciou no final de 2020, eu acho. Então, não sei como que estavam essa cultura aí do híbrido também há 4 anos atrás. Do Flutter, principalmente, que agora que tá saindo, agora sim, vamos colocar de uns 2 anos pra trás, que o pessoal que tá falando, não, Flutter é 100%, dá pra fazer web, dá pra fazer tudo, então a gente meio que opta por isso também. O Flutter tem se destacado bastante mesmo, né, pra híbrido, e realmente, há 4 anos atrás, ele não tava no nível de maturidade que ele tá hoje, né, então assim... 3, né? 23. Mas sim. Com essa história, né, eu acho que isso pode até ser aplicado mesmo quando o desenvolvimento é híbrido, né, mas sendo que a gente trabalha com 2 plataformas principais, né, o iOS e o Android, faz sentido, vocês já viram alguma vez, né, dentro desse aplicativo de vocês, fazer sentido desenvolver features realmente diferentes para as plataformas diferentes? Por exemplo, no Android as pessoas elas costumam, sei lá, clicar de um jeito, sabe, assim, que claro, cada usuário tem a sua experiência dentro do aplicativo, dentro da plataforma, né, dentro do sistema operacional, e tem, né, as suas formas de interagir, né, com os aplicativos. Então, vocês já tiveram isso, de ter que desenvolver realmente features diferentes para as plataformas diferentes? Features diferentes não, mas a gente acaba voltando um pouco do tipo de comportamento que cada plataforma prefere. Então, por exemplo, num selecionador de data ou de horário, alguma coisa, a gente busca trazer uma forma mais nativa possível para ficar mais intuitivo possível para cada plataforma. Mas dentro de features específicas para cada app, a gente ainda não tem isso, mas como todo o app é metricamente instrumentado pelo Firebase, pelo Google Analytics, a gente está iniciando um processo de análise de dados para poder fazer o projeto virar mais data-driven. Então, a gente analisar os eventos mais específicos de cada plataforma para ir passar pelo nosso time de produto, e assim criar algum tipo de feature que possa fazer sentido de ser diferenciado para cada uma das plataformas. Mas ainda é um processo inicial que a gente está colocando em prática. E é legal que, apesar de serem sistemas diferentes, então a plataforma de instrumentação, né, das métricas, ela é a mesma, né? Então vocês têm, às vezes, a mesma informação do lado do iOS e do Android, mais classificada lá de onde veio cada uma, mas concentrados no mesmo lugar, né? Para vocês terem a análise de dados ali. Né? Isso aí. Vocês fazem algum tipo de teste AB? Já, ou isso também está no futuro, aí, no planejamento? Quando vocês conseguirem instrumentar melhor. Tá no planejamento, tem algumas coisas lá que a gente vai usar até o próprio Firebase, ele já tem uma ferramenta lá para teste AB, que o cliente estava querendo testar um exemplo
Ele queria testar tempos diferentes de envio de push, para ver se o usuário ia ficar engajado ali, dependendo do tempo, para clicar, abrir o app, gerar retenção. Mas aí a vantagem de usar o Firebase é essa, que a gente configura uma vez e ele replica ali para todos os aplicativos. Então vai ser uma parte interessante ali que a gente vai usar bastante no futuro. Ah, legal. Querendo ou não, tem muita coisa que é compartilhada ainda, né? A própria API vai ser a mesma, né? E eu acho que a ideia até de fazer uma API que não só vocês estão desenvolvendo, claro, né? Mas de ter uma API ali centralizada é de possibilitar que qualquer front-end ali, né? Qualquer consumidor vai plugar lá e conseguir se relacionar com o sistema, assim. Então é isso, pessoal. Agradecer os convidados, agradecer a Fernandinha por essa conversa que a gente teve. Acho que foi muito produtiva para a gente entender um pouco mais do processo de decisão entre nativo e híbrido e principalmente de como lidar aí com, né, o trabalho com 2 stacks simultâneas aí, né? Então, mais uma vez, muito obrigado aos nossos convidados e até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau. Obrigadão. Valeu, pessoal. Até a próxima.